Do Império ao Inconsciente, a reencarnação de Napoleão Bonaparte em Sigmund Freud. 1. Introdução, a sinastria entre vidas, uma nova abordagem da reencarnação pela astrologia. A presente análise propõe uma abordagem inédita da reencarnação sob a ótica astrológica e psicanalítica, o confronto entre a personalidade anterior, ide inconsciente, e o projeto atual de vida, ego consciente. Partimos do pressuposto de que o mapa astral da atual encarnação registra não apenas um novo propósito evolutivo, mas também ecos de memórias psíquicas passadas. Ao cruzarmos os mapas astrais de uma suposta vida passada e da atual, criamos uma sinastria entre duas consciências, uma latente e outra manifestada. Os aspectos resultantes revelam dramas kármicos, potencialidades evolutivas e conflitos que operam no pano de fundo da alma. Neste estudo, propomos investigar a possibilidade de que Napoleão Bonaparte tenha retornado à vida como Sigmund Freud, realizando assim uma jornada de transmutação psíquica do poder externo para o poder interno. 2. Biografia de Napoleão Bonaparte, o arquetípico dominador. Nascimento: 15 de agosto de 1769 Ajaccio, Córcega. Personalidade arquetípica: o conquistador, o estrategista, o imperador. Aspectos psíquicos relevantes: obsessão pelo controle e pela ordem, manifesta-se desde jovem, tanto no campo militar quanto no pessoal. Autoconfiança excessiva e autoritarismo, um líder natural, porém marcado por impulsos dominadores. Romances conflituosos, relação conturbada com Josefina, necessidade de ser admirado, amado, mas também de subjugar. Vícios e compulsões, ambição desmedida, desejo de glória e imortalidade histórica. Isolamento interno, apesar do poder, revelava traços de solidão e insegurança íntima. 3. Biografia de Sigmund Freud, o arquetípico investigador da alma. Nascimento: 6 de maio de 1856 Freiberg, Morávia, atual República Tcheca. Personalidade arquetípica: o pensador, o desbravador da psique, o pai da psicanálise. Aspectos psíquicos relevantes: fascínio pelo inconsciente. Freud dedicou sua vida a desvendar o que está oculto na mente humana, como se algo nele mesmo estivesse por se revelar. Controle intelectual, buscava controlar as forças internas através da razão. Conflito com figuras de poder, rivalidade com Jung, resistência a críticas. Relacionamentos intensos e simbióticos, forte ligação com a filha Ana, identificação com pacientes. Impulsos reprimidos, admissão de pulsões sexuais, conflitos com religião e moralidade da época. 4. Sinastria. Napoleão como ide e Freud como ego, o drama da alma em duas atas. Vamos agora analisar a sinastria entre os mapas natais de Napoleão e Freud como expressão das tensões entre o inconsciente reencarnatório e o ego atual. Mercúrio, Napoleão, na casa 8 de Freud. A oitava casa representa morte, transformação, segredos, sexualidade profunda e heranças kármicas. Mercúrio aqui sugere que os conteúdos mentais e a expressão de Napoleão estão enraizados no inconsciente profundo de Freud. Indica uma mente que revive obsessões passadas com o controle e o poder, agora voltadas à investigação da alma humana. Sol conjunção Mercúrio. Aspecto de forte identidade intelectual. A presença da luz solar de Freud sobre o Mercúrio de Napoleão mostra que o ego presente está iluminando a mente anterior. A consciência atual busca compreender racionalmente os impulsos e pensamentos do passado, clara representação da psicanálise como ferramenta de revelação. Mercúrio conjunção Saturno. Tensão entre comunicação e repressão. O id era autoritário e estruturado, agora, sob Saturno, essas ideias tornam-se sistematizadas e contidas. Freud transforma o discurso de poder de Napoleão em doutrina intelectual, repressão militar seta apontando para a direita repressão psíquica. Lua quadratura Mercúrio. Conflito entre a emoção e a razão. O id emocional de Napoleão entra em dissonância com o mental de Freud. Sugere dificuldades afetivas, racionalização excessiva dos sentimentos e possível origem dos complexos freudianos, como o famoso complexo de Édipo. Mercúrio quadratura Marte.
Tensão entre pensamento e ação. Indica possível herança kármica de impulsividade verbal ou mental, hoje canalizada no confronto intelectual. Freud foi um combatente teóricos, em debates e polêmicas científicas, mantendo o espírito guerreiro de Napoleão. Mercúrio trígono ascendente. Facilidade em expressar a identidade herdada. O inconsciente de Napoleão encontra em Freud um meio fluido de expressão. Freud, mesmo sem saber, era eloquente na comunicação de ideias que, de forma simbólica, pertenciam ao seu eu anterior. Mercúrio trígono Plutão. Transformação profunda da mente. Um aspecto de alquimia psíquica. Indica que os conteúdos inconscientes, Mercúrio, do ID napoleônico passaram por uma metamorfose sob a égide de Plutão, regente da 8ª casa, na figura de Freud. Freud é o reciclador kármico da mente napoleônica. 5. Conclusão. Da vontade de poder ao poder da mente. A sinastria entre Napoleão Bonaparte e Sigmund Freud revela uma complexa herança psíquica que transita do domínio externo para o interno. As forças que antes moviam impérios agora movem a investigação da alma. O inconsciente de Freud, visto aqui como resquício vibracional da vida passada, carrega marcas de comando, controle e guerra. Mas nesta encarnação, tais conteúdos foram sublimados, reelaborados e canalizados em direção ao autoconhecimento e à revelação dos mecanismos profundos da psique. O mapa astral como ferramenta reencarnatória permite observar a reestruturação do campo vibracional do ser. Freud teria sido o curador das sombras de Napoleão, não apenas da humanidade, mas de si mesmo. A alma, portanto, prossegue sua jornada não apenas para aprender, mas para se libertar das repetições, transmutar os excessos e realizar, por fim, a verdadeira conquista, a de si mesma. Complemento analítico, afinidades psíquicas e kármicas entre Napoleão Bonaparte e Sigmund Freud. 1. Personalidade e intelecto, conexão entre Mercúrio, Sol e Saturno. Sinastria, Sol, Freud, conjunção Mercúrio, Napoleão, e Mercúrio conjunção Saturno. Leitura. A conjunção entre Sol e Mercúrio indica que a mente de Napoleão, expressa em sua comunicação, raciocínio e estratégias, espelha-se na essência vital de Freud. Freud, nesse sentido, reencarna um núcleo intelectual anteriormente vivido, agora com uma função distinta, menos voltado à ação externa e mais à introspecção e análise do inconsciente. A conjunção com Saturno sugere que Freud carrega o peso do pensamento estruturado, disciplinado e metódico, que pode ter sido desenvolvido como virtude ou necessidade defensiva por Napoleão em meio às pressões do poder. Cruzamento kármico. Freud teria herdado uma estrutura cognitiva profunda, disciplinada e incisiva, construída por Napoleão, mas agora voltada a outro campo de batalha, o da alma humana. As obsessões com a ordem, o controle e a estrutura psíquica podem ser heranças refinadas de um líder que tentou controlar o mundo exterior com a mesma intensidade. 2. Conflitos emocionais e expressão agressiva. Sinastria. Lua, Freud, em quadratura com Mercúrio, Napoleão, e Mercúrio quadratura Marte. Leitura. As quadraturas refletem tensões emocionais profundas. Freud, ao desenvolver sua teoria do inconsciente, precisou confrontar forças internas caóticas, talvez reminiscências dos impulsos agressivos e emocionais mal elaborados de Napoleão. A dificuldade de conciliar sentimento e pensamento pode se manifestar em Freud como necessidade de repressão, racionalização ou análise exaustiva do desejo, como vemos em sua teoria da sexualidade e do complexo de Édipo. Cruzamento kármico indica um karma emocional herdado, onde os impulsos de dominação e desejo, em Napoleão, tornaram-se material a ser trabalhado de forma intelectual e terapêutica, em Freud. A cura pela fala seria a sublimação de um passado de imposição pela força. 3. Poder pessoal e influência. Sinastria. Mercúrio em trígono com Plutão e com o ascendente. Leitura. Esses aspectos revelam afinidade profunda no uso da palavra como instrumento de poder transformador. Freud canaliza essa herança em seu discurso psicanalítico, capaz de influenciar gerações e transformar paradigmas culturais, assim como Napoleão o fez politicamente.
O trígono com Plutão sugere uma continuidade no magnetismo intelectual e no instinto de penetrar nas estruturas mais profundas, do Estado, no caso de Napoleão, da psique, no caso de Freud. Cruzamento kármico indica que a reencarnação carrega o legado do poder, mas agora focado na reconstrução, em vez da destruição. A busca de Freud pelo inconsciente pode ser vista como uma tentativa de reorganizar, em nível interno, as forças caóticas que foram antes projetadas no mundo externo por Napoleão. 4. Relacionamento com o destino e vocação. Casa 8 como pano de fundo, Mercúrio na casa 8. Este posicionamento indica que o pensamento herdado, Mercúrio, está profundamente associado a questões de morte, transformação e karma. A casa 8 rege tanto os processos de regeneração como os conteúdos ocultos, e isso se reflete diretamente na vocação de Freud em explorar tabus, traumas e dinâmicas inconscientes. Cruzamento kármico. Freud teria vindo, sob o pano de fundo de um inconsciente napoleônico, com a missão de resgatar e transformar conteúdos psíquicos que antes foram vividos como destrutivos ou compulsivos. A intelectualização e a sublimação tornam-se as ferramentas de redenção. 5. Ego, controle e liberdade. Análise geral dos padrões. Napoleão viveu sob a égide de um ego hiperdimensionado e de um senso de missão imperial. Já Freud, embora envolto em debates e controvérsias, era mais introspectivo, buscando compreender o que motiva o ego, o id e o superego. Essa transição marca uma mudança de polaridade, de um ego que tenta moldar o mundo a um ego que busca compreender os próprios mecanismos internos. Cruzamento kármico. O karma do controle pode ter sido transmutado em Freud para o controle das pulsões e dos impulsos inconscientes. Onde Napoleão agia com imposição externa, Freud trabalha com contenção interna. Uma jornada de polarização kármica, sugerida também pelas leis herméticas de polaridade e ritmo. Conclusão integrativa. A sinastria entre Napoleão Bonaparte e Sigmund Freud revela não apenas afinidades notáveis entre duas personalidades intensas, brilhantes e transformadoras, mas também o possível caminho de uma alma que, tendo experimentado o poder externo, retorna para realizar um ajuste interno. Se Napoleão representou o ápice da vontade de domínio material, Freud foi o canal para a construção de uma ciência da alma, corrigindo, elaborando e sublimando os excessos anteriores. O inconsciente de Freud, segundo essa hipótese reencarnacionista, carrega as sombras de Napoleão, e os aspectos tensos da sinastria indicam justamente as áreas onde a nova encarnação tem o desafio de elaborar o que ficou mal resolvido: impulsividade, rigidez, ambição desmedida, e também a ferida do fracasso final. A descoberta do inconsciente pode ser lida, nesse contexto, como uma reparação cósmica, o olhar para dentro após séculos de olhar para fora. Neste sentido, Freud seria o resultado psíquico e kármico da alquimia espiritual de Napoleão, numa jornada de transmutação que passa pela dor, pelo desejo de controle e culmina na construção de um saber que, ironicamente, pretende libertar o ser humano da tirania do próprio inconsciente. A seguir, e concluindo este trabalho de investigação dos aspectos metafísicos e espirituais do inconsciente, analisando o reflexo desta memória ancestral da alma, diante do conceito reencarnacionista e kármico, segue-o a conclusão final. Do trono ao divã, a jornada kármica de Napoleão em Freud. Uma análise sinastral, psicológica e reencarnacionista. A alma humana é o campo de batalha entre o que fomos e o que podemos nos tornar. Inspirado em Jung, reinterpretado à luz da reencarnação e da astrologia kármica. Introdução. Duas mentes, um arquétipo. A figura de Napoleão Bonaparte evoca imagens de poder, ambição, estratégia e controle. Já Sigmund Freud remete à introspecção, análise, contenção e transformação da alma humana. À primeira vista, parecem opostos. No entanto, uma leitura sinástrica e kármica entre os mapas natais dessas personalidades revela não apenas afinidades surpreendentes, mas também a possibilidade de uma continuidade espiritual, Freud como expressão refinada e redentora de traços profundos vividos, e talvez mal resolvidos, por Napoleão.
A proposta deste artigo é investigar essa hipótese a partir de uma comparação simbólica, psíquica e astrológica, trazendo à tona os indícios de uma trajetória reencarnatória onde o conquistador de nações se transforma no conquistador do inconsciente. 1. O intelecto como herança kármica, entre estratégia e subjetividade. Aspectos-chave: Sol, Freud, em conjunção com Mercúrio, Napoleão, Mercúrio conjunto Saturno. Interpretação: Freud manifesta uma mente estruturada, investigativa, fruto de um pensamento lapidado pela necessidade de comando e disciplina em Napoleão. O general que planejava guerras torna-se, na nova vida, o médico que disseca conflitos internos. Aqui, o campo de batalha muda, mas a mente estratégica permanece, agora voltada à cura e não à conquista. 2. Emoções, impulsos e redenção. Aspectos-chave: Lua, Freud, em quadratura com Mercúrio e Marte, Napoleão. Interpretação: as dificuldades emocionais vividas por Napoleão, muitas vezes mascaradas por sua autoridade, emergem em Freud como material de análise. A repressão, as neuroses e o foco no desejo sexual podem ser lidos como elaborações kármicas dos excessos anteriores. Freud, inconscientemente, trabalha o que Napoleão viveu e reprimiu. 3. O poder da palavra, influência e transformação. Aspectos-chave: Mercúrio em trígono com Plutão e com o ascendente. Interpretação: ambos partilham uma força magnética intelectual. Napoleão seduzia e liderava multidões, Freud moldava gerações pelo discurso. A comunicação é, em ambos, um instrumento de poder, mas na segunda vida, é canal de transformação e libertação. 4. A casa 8, morte, transformação e herança psíquica. Posição-chave: Mercúrio na casa 8, Freud. Interpretação: o plano reencarnatório de Freud o coloca diante de um campo de provas ligado à morte simbólica, ao oculto e à necessidade de regeneração. Essa posição indica que o conhecimento adquirido anteriormente deveria agora ser usado para decifrar os mistérios mais íntimos da psique humana. Freud torna-se um alquimista do espírito. 5. Ego, controle e polaridade kármica. Comparação simbólica: Napoleão representa o ego solar em sua forma imperial, Freud, o processo de desconstrução do ego por meio do id e do superego. Interpretação kármica: onde antes havia domínio externo, há agora contenção e introspecção. Trata-se de um movimento de polaridade, a alma busca equilíbrio, oscilando entre extremos em encarnações sucessivas até atingir harmonia. Freud não se opõe a Napoleão, ele o complementa no tempo. Conclusão: uma alma em busca de integração. A hipótese de Freud como continuação kármica de Napoleão não precisa ser aceita literalmente para produzir sentido. Ela pode ser entendida como uma representação simbólica e arquetípica da jornada da alma, do domínio externo ao mergulho interior, da compulsão pelo controle à busca de autoconhecimento. A sinastria entre ambos nos oferece uma ponte entre duas eras, dois estilos e duas missões, revelando que a evolução espiritual ocorre por contraste, repetição e superação. Freud é o eco refinado de um Napoleão que, ao invés de dominar o mundo, agora busca compreender o mundo que há dentro de si. Antes de encerrar este vídeo, e adicionando algumas informações interessantes e oportunas sobre fatos da vida destes dois personagens históricos, aprofundaremos um pouco mais em certos detalhes convergentes e que estimulam nossa reflexão. A alma do imperador, Freud como reencarnação de Napoleão Bonaparte. Convergências adicionais entre Napoleão Bonaparte e Sigmund Freud. Uma leitura de padrões, arquétipos e redirecionamento kármico. 1. Obsessão pelo controle e pela ordem. Napoleão, controlador extremo. Reformou sistemas jurídicos, código napoleônico, reorganizou exércitos, governos, sociedades. Era obcecado por método, disciplina e previsibilidade. Tentava organizar o caos humano através da política e da força. Freud, também controlador em sua abordagem teórica, criou um sistema quase jurídico do inconsciente, id, ego, superego, mecanismos de defesa, estágios de desenvolvimento. Tentava organizar o caos interno do ser humano pela psicanálise e razão.
Convergência kármica. Ambos buscavam impor ordem ao caos, Napoleão no mundo externo, Freud no mundo interno. Isso sugere uma transmutação energética do arquétipo do imperador para o analista. 2. Relação com o pai e a autoridade paterna. Napoleão, seu pai, Carlo Bonaparte, era um nobre corsicano frágil, que morreu cedo e não tinha muito prestígio. Napoleão assumiu o papel de líder familiar, quase como pai de seus irmãos. Freud, seu pai, Jacob Freud, era comerciante judeu, mais velho, calmo e passivo. Freud se decepcionou com ele por não reagir a um ato de antissemitismo. Isso o marcou profundamente e inspirou reflexões sobre autoridade e revolta. Convergência kármica. Em ambas as vidas, há carência ou frustração com a figura paterna, o que leva a uma necessidade de autoafirmação e protagonismo masculino. Isso pode ter gerado o impulso tanto para conquistar impérios quanto para fundar uma nova ciência. 3. Relação com o exílio e a marginalização. Napoleão foi exilado 2 vezes, primeiro em Elba, depois em Santa Helena, onde morreu. Teve sua glória arrancada e terminou isolado e limitado, longe do mundo que dominara. Freud também sofreu exílio, sendo forçado a fugir de Viena pelo nazismo, mesmo já velho e doente. Morreu em Londres, longe de sua terra, após perder uma filha e viver humilhações do antissemitismo. Convergência kármica. Ambos terminam a vida em exílio, doentes, assistindo à destruição do mundo que ajudaram a construir. Isso pode refletir uma repetição simbólica, ou redenção. Freud, diferentemente de Napoleão, morre com legado reconhecido e preservado, talvez simbolizando um karma transformado. 4. Relação com o poder feminino e a sexualidade. Napoleão tinha fascínio por mulheres poderosas, Joséphine, Pauline, mas também medo do descontrole feminino. Tentava dominar, racionalizar, usar o casamento como ferramenta política. Era ciumento, mas também infiel. Freud construiu toda uma teoria sobre sexualidade feminina, histeria, repressão. Suas pacientes mulheres foram centrais em seu desenvolvimento teóricos. Havia fascínio e medo também, mas agora canalizado para o intelecto. Convergência kármica. Freud parece viver o karma da sexualidade de Napoleão de forma sublimada. Em vez de possuir mulheres, tenta compreendê-las. As paixões viram casos clínicos. Há, aqui, uma evolução do impulso sexual bruto para a investigação da psique. 5. Ambição visionária e complexo de missão. Napoleão sentia-se escolhido pela história, um predestinado. Tinha convicção de estar cumprindo uma missão de transformar o mundo. Sua obsessão por glória e eternidade moldava todas as suas decisões. Freud também se via como portador de uma missão. Disse: "Fui um conquistador por temperamento, mas na esfera do espírito." Sentia-se isolado, pioneira, revolucionário. Sofreu ataques, mas persistia como um profeta da psique. Convergência kármica. A mesma alma conquistadora, mas canalizada agora para a mente, não para o campo de batalha. A missão permanece, o instrumento muda, da espada à palavra. 6. Culto à imagem e à imortalidade. Napoleão usou a propaganda como arma. Mandava pintar quadros gloriosos, esculpir bustos, associar sua imagem a César e Alexandre. Seu desejo era tornar-se imortal. Freud cuidou de sua imagem intelectual. Preservou suas cartas, organizou obras completas, manteve o controle sobre a marca Freud. Desejava reconhecimento pós-morte, e conseguiu. Convergência kármica. O desejo de imortalidade simbólica persiste. Napoleão não foi esquecido como figura militar, Freud, como psíquica. A vaidade permanece, mas agora como memória intelectual, não imperial. 7. Relação com o tempo, a urgência existencial. Napoleão viveu intensamente, impaciente, agia rapidamente. Em poucos anos, subiu e caiu. Tinha urgência de deixar marca. Freud, mesmo após doenças, câncer, perdas, escreveu até o fim. Sua obra final, Moisés e o Monoteísmo, é publicada em exílio.
Também vive com urgência e intensidade intelectual, como quem luta contra o tempo. Convergência kármica. Há um padrão de aceleramento de vida e necessidade de construir legado rapidamente. É como se, inconscientemente, Freud soubesse que seu tempo também seria curto, mas que a obra o sobreviveria. 8. Em uma análise anterior feita aqui no canal, analisamos a possibilidade de Marie Bonaparte ter sido a reencarnação de Pauline Bonaparte e nos pareceu uma possibilidade plausível. Logo, Marie Bonaparte se reapresenta no cenário terrestre, outrora como irmã e agora como discípula. Explorarem-os a seguir esta questão. Pauline Bonaparte, irmã de Napoleão. Figura excêntrica, sensual, adorada por Napoleão. Era sua confidente e o apoiava incondicionalmente. Tinha personalidade forte e uma ligação simbiótica com o irmão. Era leal, mas livre. Marie Bonaparte, paciente e discípula de Freud. Teve relação intelectual e espiritual muito intensa com Freud. Admirava-o profundamente, foi sua paciente, editora, financiadora e discípula leal. Ajudou a preservar seus manuscritos e garantir seu exílio da Áustria nazista. Freud a tratava com respeito e certo paternalismo, mas também como igual intelectual. Analogias e considerações kármicas. Se Marie Bonaparte foi Pauline em vida anterior, temos um padrão repetido de aliança profunda, desta vez transmutado para o campo psíquico. Pauline idolatrava o irmão Napoleão, Marie venera Freud. Antes havia sedução e sangue, agora a cura e mente. Este laço indica reencontro kármico para continuar vínculos de proteção e evolução mútua, agora em papéis menos passionais e mais espirituais. 1. Introdução. 2 homens, uma mesma alma. E se o maior estrategista militar da história moderna tivesse voltado ao mundo em uma nova roupagem, desta vez, não como general, mas como terapeuta da alma humana? Esta hipótese instigante nos convida a investigar: poderia Sigmund Freud ser a reencarnação de Napoleão Bonaparte? Este artigo propõe uma análise simbólica, biográfica e astrológica para refletirmos sobre essa possibilidade. Por meio da sinastria entre os mapas natais, da leitura de padrões de comportamento e da análise das relações afetivas marcantes em ambas as vidas, exploramos uma linha de continuidade da alma, do conquistador dos impérios ao conquistador do inconsciente. 2. Perfis de vida, do campo de batalha ao campo psíquico. Napoleão Bonaparte, 1769 a 1821. Militar e imperador francês, Napoleão foi um gênio da estratégia, movido por ambição, controle e glória. Seu fascínio pelo Egito e pela simbologia o levou a expedições com arqueólogos e estudiosos. A relação com sua mãe Letícia era marcada por disciplina e frieza. Viveu paixões intensas, principalmente com Josefina. Morreu exilado, como quem paga o preço de ter se identificado demais com o próprio poder. Sigmund Freud, 1856 a 1939. Pai da psicanálise, Freud canalizou sua vontade de poder para compreender e organizar o inconsciente humano. Teve uma relação simbiótica com sua mãe Amalie, que o via como um gênio predestinado. Desenvolveu paixão intelectual pelo Egito e por Moisés, além de se conectar com arqueólogos e estudiosos. Teve um relacionamento duradouro com Martha Bernays, e uma ligação espiritual e intelectual com Marie Bonaparte. 3. Sinastria. Ecos astrológicos de uma alma repetida. A análise astrológica entre os mapas de Freud e Napoleão revela conexões profundas que reforçam a hipótese reencarnacionista. Mercúrio na casa 8, Freud. Indica mente voltada ao oculto, a morte e a transformação, ressonância direta com a trajetória de Napoleão, marcada por guerra e exílio. Sugere uma alma que retorna para compreender e curar os danos causados em vidas anteriores. Sol conjunção Mercúrio. Ambos buscavam controlar o mundo através da razão. Napoleão impunha sua visão ao mundo externo, Freud buscava decifrar o interno. Um império militar e um império simbólico, dois lados de uma mesma necessidade de domínio. Mercúrio conjunção Saturno. Mente disciplinada, reflexiva e marcada por responsabilidade.
Freud carregava culpas e compromissos profundos com sua missão, uma retomada, talvez, dos erros de Napoleão. Mercúrio quadratura Marte, Lua quadratura Mercúrio. Indicam impulsividade intelectual, conflitos emocionais e tensão entre razão e sentimento. Freud sofria internamente o que Napoleão externalizava. A guerra externa transformou-se em batalha interna. Plutão trígono Mercúrio e ascendente. Transformação através da linguagem e do magnetismo pessoal. Indica que Freud herdou o poder de persuasão e influência de Napoleão, agora em forma de palavra e cura. 4. Convergências biográficas e psíquicas. 1. Relação com a mãe. Napoleão e Letícia, uma mãe fria, controladora, moldadora do caráter severo e resiliente do filho. Freud e Amalie, uma mãe idealizadora, simbiótica, que o tratava como predestinado. Convergência. Ambas foram figuras fortes que centralizaram a identidade dos filhos, embora em polaridades distintas. Freud encarna o outro extremo emocional da mesma alma, para equilibrar o karma com o arquétipo materno. 2. Cartas de amor e paixões. Napoleão a Josefina, impulsivas, apaixonadas, possessivas. Freud a Marta, frequentes, formais, controladas mas devotadas. Convergência. Ambos expressavam sua vulnerabilidade por cartas. Freud parece reencenar, de forma menos destrutiva, a dependência emocional intensa que Napoleão vivenciou. 3. Paixão pelo Egito. Napoleão levou arqueólogos e estudiosos na expedição egípcia. Freud escreveu Moisés e o monoteísmo, cultivou símbolos egípcios e em seu consultório, estudou mitologia egípcia. Convergência. Fascínio compartilhado pela ancestralidade, pelo sagrado, pela origem do poder simbólico, sinal de uma memória espiritual persistente. 4. Arqueologia e o inconsciente. Freud foi amigo de Emmanuel Loewy, arqueólogo clássico. Freud dizia que o trabalho do analista era como o do arqueólogo, escavar camadas do inconsciente. Convergência simbólica. A escavação física de Napoleão transforma-se em escavação psíquica em Freud. 5. Marie Bonaparte e Pauline Bonaparte. Pauline Bonaparte, irmã preferida de Napoleão, íntima e aliada, envolta em escândalos e afeto. Marie Bonaparte, discípula, confidente e protetora de Freud, especialmente no fim da vida. Convergência. A hipótese de que Marie seja a reencarnação de Pauline sugere reencontro de almas em papéis simbólicos equivalentes, a irmã que protege, o elo íntimo e duradouro. 5. Outras convergências subtis. Ambição transformada. Ambos tinham obsessão com legado. Napoleão queria impérios, Freud queria teoria. Em Freud, a ambição se intelectualiza. Indício de sublimação kármica. Isolamento no fim da vida. Ambos morreram isolados. Napoleão no exílio, Freud em Londres, exilado do nazismo. O isolamento reaparece como símbolo de expiação. Filhos e descendência. Ambos tiveram filhos que viverão à sombra do pai, sem alcançar impacto semelhante. Herança difícil, espelho de um destino que não se reproduz com facilidade. 6. Considerações finais. A alma do general que se tornou curador. A análise astrológica, biográfica e simbólica entre Napoleão Bonaparte e Sigmund Freud sugere mais do que coincidências, revela um roteiro de alma em busca de equilíbrio e reparação. Freud teria sido a continuação de Napoleão, redirecionando sua energia, da espada à escuta, do trono ao divã, da guerra externa à reconstrução psíquica. Seus conflitos, paixões e obsessões ecoam uma alma que, outrora impaciente e grandiosa, retornou para reconciliar-se com si mesma e com o mundo. A pergunta que resta não é mais, será que Freud foi Napoleão, mas sim, quantas vezes nossa alma repete papéis até compreender o sentido profundo do seu próprio destino. Assim encerramos este vídeo e esperamos que você tenha gostado, agradecemos por nos acompanhar nesta inédita e fantástica viagem pelos mistérios ocultos do inconsciente. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe, e estará ajudando o nosso canal a continuar postando novos vídeos, inclusive de temas variados do tipo Pensando Fora da Caixinha. Namastê!